Dia, irmãos, a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para nesta manhã nós meditarmos uma porção da palavra de Deus que está no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 em diante, que diz: os dois alicerces. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem que prudente edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa parábola é uma parábola muito interessante, quando fala sobre a construção de uma casa. Onde temos construído a nossa casa espiritual? Temos construído a nossa casa sobre a rocha, ou temos construído a nossa casa sobre a areia? A palavra diz que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, a palavra diz que sopraram os ventos, vieram as tempestades, correram os rios, mas aquela casa ela se manteve firme, porque estava construída sobre a rocha. E o homem insensato foi aquele que construiu a sua casa sobre a areia. E da mesma forma vieram os ventos, as tempestades, vieram as chuvas, né? E aquela casa, não tendo estrutura, não tendo sido construída em lugar firme, a palavra diz que foi grande a sua queda. É interessante que o Senhor, a palavra de Deus, nos orienta a construirmos as nossas casas sobre a rocha. Porque virão adversidades, virão aflições, tempestades, tribulações da vida. Mas se a nossa casa estiver sendo construída sobre a rocha, ela vai permanecer firme, ela não será abalada. Lembro-me nesta hora de uma experiência, quando o pregador trazia uma ilustração sobre uma grande obra. Em uma obra, são usados vários utensílios, são usados vários instrumentos na construção de uma obra. Ali é usado areia, ali é usado cimento, ali são usados ferragens, são usados tábuas, e em particular ele trouxe uma ilustração muito interessante sobre tábuas. Numa obra, um pedreiro, quando ele vai construir, as tábuas são de grande utilidade. Com as tábuas, né, se fazem os taipás, se fazem os caixotes para encherem as colunas. As tábuas também são ajudadas na construção, na montagem dos alicerces. E ele então lança uma pergunta: o que você tem sido na obra de Deus? Você tem sido uma coluna firme que vai permanecer? Ou você vai ser aquelas tábuas que no final da obra